Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Policial civil com sinais de embriaguez atira em carro de família. A repórter Vanusa Santana traz esse destaque pra gente. Boa tarde. O meu destaque é sobre 2 policiais civis que foram conduzidos nesse final de semana à Corregedoria da Corporação para prestar esclarecimentos após uma ação desastrosa em Guarapari. Durante uma abordagem, um dos policiais atirou no carro de uma família. Ninguém ficou ferido. Os policiais são de Guarapari, estavam de folga e apresentavam sinais claros de embriaguez. Tá certo, Vanusa. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o fim de semana de acidentes graves no estado. Em Aracruz, um casal morreu e 5 pessoas ficaram feridas numa batida entre um ônibus e um carro. E ainda no interior do estado, o vereador é suspeito de atropelar 3 motociclistas em São Domingos do Norte. Frente fria muda o tempo no Espírito Santo. A ventania provocou a queda de uma estrutura durante uma corrida de rua na capital. Uma pessoa ficou ferida. E ainda, eleições 2022. O TN1 convidou 7 candidatos que concorrem à eleição ao governo do Espírito Santo por ordem de sorteio, feito na presença dos assessores dos candidatos. Hoje nós recebemos Renato Casagrande, do PSB. O candidato vai ter 12 minutos para falar das propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Renato Casagrande disputa a reeleição. Casagrande nasceu em Castelo, é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. Foi governador do Espírito Santo em 2010. Em 2018, foi novamente eleito governador do estado. Já foi senador da República, deputado federal e estadual, vice-governador e secretário de Estado. Boa tarde para o senhor, candidato. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde, senhoras e senhores. A primeira pergunta, governador, que eu faço para o senhor é o seguinte: o Anuário da Segurança Pública de 2022 mostrou que entre 2018 e 2021 o Espírito Santo seguiu uma tendência nacional de redução das mortes violentas intencionais, 5,5% para cada 100 mil habitantes. O estado chegou em 2021 com 1.060 homicídios diretos, mas o anuário diz que esse número continua alto. Eu pergunto para o senhor, por que é tão difícil reduzir esses números? Bem, primeiro, segurança pública é uma política, uma ação complexa mesmo, desafiadora, porque são várias razões que levam a pessoa a cometer um ato de violência. E mais de 30% dos homicídios que acontecem no estado são crimes de proximidade. É uma briga de família, um churrasco de amigos, tá certo? Então a gente tem uma complexidade das drogas, um incentivo muito grande de uma parte da sociedade à violência, mas é bom que a gente possa ver esses números, porque nós estamos de fato num processo contínuo de redução de homicídios. É bom que a gente possa olhar um filme, não olhar uma fotografia. De vez em quando você tem enfrentamentos fortes de polícia com grupos criminosos, entre grupos criminosos, mas especialmente de polícia com grupos criminosos, mostrando que a nossa polícia está trabalhando e trabalhando muito. Então, assim, nós estamos trabalhando muito. Quero agradecer muito os policiais que estão firmes nesse combate ao crime. Veja que em 2010, 2011, o estado tinha 2.000 homicídios por ano. Agora nós temos 1.000 homicídios por ano, é muito alto, a média de 1.000 homicídios por ano é muito alta, eu tenho que reconhecer isso, mas mostra que nós estamos no caminho. E agora, com o trabalho que a gente está fazendo de estruturação da polícia, concurso para policiais, viatura, armamento, e agora fazendo uma migração de uma segurança pública analógica para uma segurança pública digital, veja que na Grande Vitória nós já temos 500 câmeras do cerco inteligente funcionando e já está reduzindo furto e roubo de veículos, linkadas essas câmeras a um sistema de inteligência artificial, de inteligência analítica, vai permitir a gente fazer um controle de veículos usados por grupos criminosos e veículos que foram furtados ou roubados. Então, o investimento em tecnologia é muito forte e já está em operação, em execução, e todo esse processo de migração para uma segurança pública digital. Mas para o morador que continua refém dessa violência, principalmente nas comunidades, preso dentro de casa por um possível novo mandato, o que o senhor tem para dizer? Além da gente concluir esse trabalho de migração, Bruna,
de uma segurança pública analógica para digital, continuar estruturando as forças policiais com as ações tradicionais de efetivo, de viatura, de arma, nós vamos intensificar cada vez mais o trabalho na área social. Nós já montamos 13 centros de referência das juventudes, falta um que é de São Torquato, da região de São Torquato. Então, investimento forte na área social, com centros de referência da juventude, investimento forte na área do esporte, na área da qualificação profissional. Nós temos os territórios do Programa Estado Presente, que são territórios que recebem políticas na área social, formação profissional, programa de estágio dos jovens valores, programa de esporte, de cultura. Então, tudo isso vai num processo permanente de investimento. O que não pode acontecer é descontinuidade. Eu cheguei em 2011 no governo, estruturei a segurança pública, porque estava desorganizado. Cheguei em 2019, estou tendo que estruturar de novo a segurança pública, e as pessoas sabem, os policiais sabem, as pessoas que acompanham a segurança pública sabem, que quando eu estou no governo, a segurança pública recebe investimento. O que a gente não pode ter é descontinuidade desses investimentos. Governador, apesar de o anuário mostrar essa queda, os dados mostrarem isso, ele também mostra para a gente que houve um aumento dos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em 2018, 34, 2019, 26, 2020, 39 e 2021, 43. Ou seja, os bandidos estão assaltando e estão matando mais. Como isso pode ser resolvido? Pode ser resolvido com o sistema de câmeras que nós estamos montando, com a redução da impunidade. E nós temos um problema mais grave hoje na sociedade, que é a causa de uma violência maior praticada pelos grupos criminosos, que é a disponibilidade de arma. Hoje está muito mais fácil você conseguir uma arma, e a ampliação também do consumo de drogas e a dependência que existe dessas pessoas faz as pessoas irem atrás de algum patrimônio para poder pagar uma dívida de droga ou para comprar droga. Então é um trabalho permanente na área social e na área de estruturação das polícias que vai permitir que a gente possa reduzir essa violência. Fala um pouco de violência contra a mulher. Dados do Anuário da Violência mostram que em 2021, 38 mulheres morreram vítimas de feminicídio aqui no Espírito Santo, que representa aí um aumento de 8% quando a gente compara com esse mesmo número de 2018. No final do ano passado, eu entrevistei o senhor, tive essa oportunidade e havia a promessa de implantar um programa que previa o uso de tornozeleira para esses agressores. As mulheres também teriam um mecanismo à disposição no celular. Cadê essa ferramenta? Essa ferramenta, ela foi contratada, nós fizemos uma adesão à ata de Goiás, está certo essa ata. A hora que a gente foi fazer o teste, o teste para poder verificar se ela estava funcionando adequadamente, uma margem de erro muito grande. Então nós, na verdade, estamos agora fazendo uma nova licitação. A adesão à ata não deu certo, porque um percentual de erro maior, então teríamos um risco de um sistema não funcionar na hora que a mulher estivesse precisando efetivamente. Então, nós estamos contratando e licitando um novo sistema, por isso está demorando um pouco mais, mas está num processo de contratação para que a gente possa ter esse sistema funcionando. Ao mesmo tempo, nós continuamos com os outros programas nossos, que é o programa Homem que é Homem da Polícia Civil, Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. Nós estamos inaugurando 6 núcleos de enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos inaugurar 3 centros de referência aqui na região, um na região metropolitana, outro no sul, outro no norte, e 6 espalhados pelo estado do Espírito Santo. São 9, então, 9 locais onde as mulheres terão um acompanhamento para poder denunciar, se orientar, para a gente ir reduzindo com políticas permanentes a violência contra as mulheres. Governador, os concorrentes do senhor dizem que o Estado tem no caixa 6 bilhões de reais que sobraram aí de 2021 para 2022. Essa afirmação é verdadeira? O Estado tem todo esse dinheiro no caixa? Eu, sinceramente, já tenho uma vida de experiência na área pública. Sempre vi as pessoas sendo criticadas por terem quebrado o Estado, uma prefeitura. Nunca vi as pessoas serem criticadas por ter uma gestão eficiente, competente e responsável como nós temos. Nós temos, sim, 6 bilhões em caixa, só que eu tenho dinheiro em caixa, mas tenho cheque emitido.
O que é isso? Nós temos obras contratadas que vai exigir pagamento dessas obras. Eu não posso contratar uma obra sem ter recurso, porque seria muita irresponsabilidade minha eu contratar uma obra esperando que o dinheiro vá chegar. E nós estamos com o maior programa de investimento de infraestrutura da história desse Estado. Então, assim, nós temos 4 bilhões de reais que estão comprometidos com obras contratadas, obras como da Terceira Ponte, que é uma obra grande, como da Leitão da Silva que a gente fez, do Portal do Príncipe que nós fizemos, da Rodovia das Paneleiras, da reta do aeroporto que nós estamos fazendo, a Abdo Saad em Jacaraípe, macrodenagem de Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra, então o Hospital Geral de Cariacica. Então todas essas obras na região metropolitana e no interior, em cada município, é um compromisso de 4 bilhões de reais. E é fundamental que a gente tenha algum recurso para enfrentar as emergências das chuvas de 2020, da pandemia de 21 e 22, da seca que nós estamos enfrentando agora. Então o Estado não pode ser irresponsável na sua ação. Nós estamos aqui ao lado do Rio de Janeiro, ao lado de Minas Gerais, tá certo? Que estados que praticaram esse gasto exagerado e sem nenhuma previsão para o futuro, e aconteceu o que nós estamos vendo nesses estados, tá certo? Nós estamos aqui com um governo responsável, que tem capacidade de investimento e tem capacidade de responder às emergências que surgem. Agora, candidato, o senhor vem recebendo também críticas à construção da ciclovia na Terceira Ponte. O recurso utilizado aí nessa obra não seria melhor aplicado em outros investimentos, outras frentes, como, por exemplo, a construção de um hospital estadual em Guarapari? Estamos fazendo o hospital estadual, a Prefeitura e o Governo Federal, esses dois órgãos estão fazendo o Hospital Geral de Guarapari, e nós vamos ajudar a funcionar esse hospital esse ano fica pronto o hospital. Esse ano fica pronto? Esse ano não é uma obra nossa, é uma obra da Prefeitura em parceria com o Governo Federal, mas eu já tenho o compromisso de ajudar a funcionar aquele hospital. Agora você imagina, Bruna, essa semana 2 pessoas foram salvas pela ciclovia da vida, 2 pessoas, né, isso não é divulgado porque esses dados não são divulgados como estatística, mas 2 pessoas atentaram contra a vida e pularam na ciclovia, deu tempo dos bombeiros chegarem e salvar essas pessoas. Imagina se isso não tem importância, se uma vida for salva, e essa semana 2 vidas foram salvas, já vale a pena o investimento. Ali nós estamos ampliando a ponte, ali nós estamos fazendo o investimento na mobilidade, na ciclovia e na proteção à vida das pessoas, quem atenta contra a própria vida. Então você imagina, só essa semana já é a resposta de quem critica uma obra tão importante como esta. Governador, o senhor prometeu o BRT e agora promete o corredor metropolitano sul, ligando Vila Velha a Cariacica, né, pelo canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, por meio de faixas exclusivas. O senhor desistiu do BRT? O senhor tem 1 minuto e 5 segundos. Não é que eu desisti do BRT, acho que as faixas exclusivas vão funcionar mais adequadamente e nós temos que ter a parceria dos municípios. Eu queria fazer o BRT aqui, Vitória, Serra, mas o prefeito da capital não tem esse projeto como prioridade, tá certo? Então, nós estamos estamos propondo a faixa exclusiva ligando a Lindenberg com Cariacica, porque nós vamos dar velocidade ao transporte público e é fundamental. Vocês estão vendo a quantidade de obra que a gente faz na região metropolitana em mobilidade. Estão vendo a quantidade de investimento que a gente faz no sistema Transcol. São 600 ônibus novos, ar-condicionado, Wi-Fi nos ônibus. Então é um investimento forte. Ônibus novos agora para Vitória também, ônibus menores, micro-ônibus. Então, são investimentos importantes que a gente está fazendo e estamos agora propondo, porque já conversamos com o prefeito de Vila Velha, já conversamos com o prefeito de Cariacica, eles topam, porque isso é uma política municipal, eles topam que a gente faça essas faixas exclusivas entre os 2 municípios. Candidato, está se aproximando do fim, seu tempo, né, 5 segundos finais. Agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, para falar diretamente com quem está em casa te assistindo. Obrigado, Bruna, obrigado, George, obrigado à rede por nos dar essa possibilidade. Quero dizer ao cidadão capixaba, à cidadã capixaba, que nós estamos governando num período de muitos desafios, né? Ter passado a pandemia, estar vivendo a pandemia, ter passado pelos momentos mais graves da pandemia, ter enfrentado chuvas,
e está fazendo os maiores investimentos da história desse Estado. Investimentos em infraestrutura, em programa de transferência de renda, investimento em abertura de escolas em tempo integral, 25 mil carteiras CNH social, investimento em 500 mil vagas do curso do Qualificar ES. Todo esse investimento feito e num momento que a gente atravessa o vale mais profundo das nossas vidas. Portanto, se nós, nesse tempo, fizemos tanto, pode ter certeza que nós vamos fazer muito mais nos próximos 4 anos. Nossos melhores dias não são aqueles que ficaram para trás, são os que estão à nossa frente. A base construída vai permitir que a gente ganhe muito mais velocidade. Por isso, no dia 2, é 40, Casa Grande, governador. Obrigado. Obrigada, candidato, pela presença. Obrigado, Casa Grande. Olha, nós voltamos em instantes e você vai ver, policial em folga atira em carro de família. Ele estava com sinais de embriaguez. Fique com a gente já volta. Meio-dia, 19 minutos, TN1 está de volta. Uma abordagem policial terminou com 2 baleados e o carro de uma família atingido por um tiro foi em Guarapari. O policial que atirou contra o carro da família estava de folga e apresentava sinais de embriaguez. É isso mesmo? Vamos chamar a Vanusa Santana, que tem essas informações pra gente. Vanusa, ele foi preso? Exatamente, George. Boa tarde a todos. Os 2 policiais acabaram levados aí para a Corregedoria da Polícia Civil durante a madrugada desse domingo. Passaram a madrugada e parte da manhã prestando esclarecimentos. Esse caso aconteceu na noite de sábado, numa rua identificada como Rua da Marinha, lá em Guarapari. Os 2 policiais são de Guarapari e trabalham na investigação aí do tráfico de drogas ali na região nessa região. Ontem, no sábado, aliás, eles acabaram sendo chamados, mesmo estando de folga, para poder checar uma denúncia de que homens armados estariam ali circulando na região. Ao chegar lá, eles acabaram se deparando com vários homens armados, houve confronto. Nesse confronto, um adolescente de 16 anos acabou aí atingido na perna. A partir daí, o desastre começou porque realmente os 2 policiais, pelas imagens, e a própria Polícia Civil admitiu de que os 2 policiais estavam embriagados, ou seja, eles apresentavam sinais de embriaguez. Depois desse confronto, eles acabaram passando a fazer ali várias abordagens a veículos que passavam pelo local. Nesse momento, um carro passou com uma família inteira. Um dos policiais acabou aí apontando a arma na direção desse veículo e atirou. O tiro pegou na lataria do carro, por sorte ninguém se machucou. Eu preparei um material contando toda essa história que aconteceu com esses 2 policiais civis e a gente confere agora. O vídeo mostra 2 pessoas na Rua da Marinha, em Guarapari. Elas estão no chão e aparentam estar feridas. Ao lado estão 2 homens armados. Eles parecem agitados. De repente, um carro passa. Com armas ainda em punho, eles se apresentam como policiais e dão ordem de parada. O motorista diminui a velocidade e, mesmo assim, um dos homens atira na direção do carro. Uma mulher e 2 homens descem do veículo. Eles são revistados. Outro veículo aparece. Um dos homens armados volta a se identificar como policial. Ele aponta a arma na direção dos ocupantes, mas diferente da primeira abordagem, ninguém desce e o veículo segue viagem. O mesmo se repete com outro carro que passa na rua. O homem de amarelo, ainda com a arma na mão, chega a abrir a porta do motorista, mas fecha em seguida. Ele vira as costas e o motorista vai embora. Os 2 homens que aparecem no vídeo são policiais civis que trabalham no combate ao tráfico de drogas em Guarapari. Após o incidente, eles foram trazidos aqui para o centro da capital, para a Corregedoria. Eles passaram a madrugada sendo ouvidos. Um advogado do Sindicato dos Policiais Civis foi enviado e acompanha o caso. Após os depoimentos, um dos policiais acabou detido. Então, logo tomamos conhecimento dos fatos, acionamos a Corregedoria da Polícia Civil, que se deslocou até o local e acompanhou a ocorrência até o final. Um policial civil foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo. Outro policial teve a sua carteira, sua arma retida pela Corregedoria da Polícia Civil. Os 2 traficantes também foram autuados em flagrante e as investigações continuam para que tenhamos uma justa apuração dos fatos.
O motorista do carro atingido publicou um vídeo nas redes sociais que mostra como o carro ficou após o disparo feito pelo policial civil. Ele também publicou uma postagem tranquilizando os amigos e aproveitou para fazer um desabafo. Pois é, o policial civil aí que efetuou o disparo foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo majorado. Por se tratar de um agente, né, de segurança pública, não cabe fiança. Já o segundo policial, ele foi liberado, a polícia não entendeu que ele não tinha elementos suficientes para poder manter aí o flagrante, né? Eles tiveram as carteiras profissionais e armas apreendidas e o caso agora, George e Bruna, seguirá sob investigação da Corregedoria da Polícia Civil. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. Vamos seguir acompanhando esse caso que é grave demais, é sério demais. Olha, gente, o fim de semana foi de acidentes graves no estado, viu? Na rodovia do Contorno, um vendedor morreu atropelado. O motorista fugiu do local. Já em Aracruz, um casal morreu ao bater o carro em um ônibus de turismo. 5 passageiros do coletivo ficaram feridos. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo na rodovia ES 257, na zona rural de Aracruz. O casal estava neste carro que ficou completamente destruído. O veículo bateu de frente no ônibus. Como mostra a imagem, os 2 veículos saíram da pista. O motorista do ônibus relatou à polícia que seguia sentido cruzamento das rodovias ES 010 e ES 257, sentido Aracruz, e que no quilômetro 25 bateu de frente com o carro de passeio, que teria perdido o controle e invadido a contramão. O casal que estava no carro foi identificado como Marcos Vinícius Nascimento Debonaire, que era o motorista, e Débora Rocha Santana, que estava no carona. Os 2 morreram na hora. O motorista do ônibus não teve ferimentos. Ele também fez o teste do bafômetro, que deu 0. Os corpos das vítimas foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares. Na noite de sábado, um outro acidente chamou a atenção. Diego Jabes da Silva Rodrigues, de 31 anos, morreu atropelado na rodovia do Contorno. Ele era vendedor e estava chegando do trabalho. Após a batida, o motorista do carro teve ferimentos e, mesmo assim, fugiu do local. O pai da vítima ficou revoltado. Evadiu, não prestou socorro, entendeu? E foi procurar ainda, além de não ter prestado socorro, foi procurar ainda um atendimento no São Lucas. E se evadiu do São Lucas também. Eu vou querer justiça, porque é complicado uma pessoa que foi omissa não prestar socorro, entendeu? A um ser humano, né? Vindo do trabalho. Triste demais, né? A morte desse jovem e também o acidente de Aracruz serão investigados pela Polícia Civil. Suzy Faria chegando para falar de um outro caso grave. Em São Domingos do Norte, um vereador atropelou 3 pessoas. Ô Suzy, esse vereador estava bêbado, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, George, Bruno e amigos do TN. Sim, de acordo com a ocorrência, ele tinha sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, Danilo Henrique Ballarini, de 30 anos de idade, foi conduzido até a delegacia de Colatina, onde foi autuado por embriaguez ao volante. Porém, não ficou preso, pagou uma fiança e foi liberado. Ele acabou se envolvendo num acidente na noite de domingo e acabou colidindo de frente com 2 motos. Nelas, em uma das motos, estava Juan Carlos de Azevedo, de 16 anos. Ele foi socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu. Na outra moto, que foi socorrido também, estava Carlos Alexandre Ferreira Rafalski e Raíssa Emily da Silva, que foram socorridos. O caso, como você mesmo falou, aconteceu em São Domingos do Norte. Nós tentamos, durante toda a manhã, contato com o vereador Danilo Ballarini do PSB, mas ele não respondeu a nenhuma das nossas iniciativas de tentar falar com ele para saber o que aconteceu. O carro da autoescola que ele dirigia pertence à mãe dele, que trabalha nessa autoescola. Como eu disse, esse fato, também motivado por bebida alcoólica e volante, aconteceu ontem à noite em São Domingos do Norte, por volta das 11 horas. Teria algumas imagens que mostrariam o momento do acidente, mas essas imagens, Jorge, a gente ainda não conseguiu.
Estamos ainda apurando e esperando a resposta do vereador sobre este acidente. George, Bruna. Suzy, você traz para a gente também outra informação. Aconteceu em São Gabriel da Palha. Uma mãe foi autuada por tentativa de homicídio contra a própria filha. O que essa mãe fez, Suzy? Menina, isso foi uma iniciativa cruel. Já é cruel a gente falar sobre isso, ainda mais quando uma mãe é que comete esse crime. A mãe da menina, da Beatriz Stalotti, de 21 anos, chegou em casa e encontrou ela com um rapaz dentro da residência. Não gostou disso e as duas começaram a discutir. Em um certo momento, Ana Paula Stalotti pegou 1 litro de álcool e jogou contra a filha e em seguida ateou fogo. O fogo pegou no corpo todo da garota, queimou o rosto, queimou o peito, queimou o cabelo, queimou tudo. A menina foi socorrida inicialmente para o Hospital de São Gabriel da Palha e em seguida transferida aqui para o Hospital Jaime dos Santos Neves, que tem um setor especializado de queimados. Já a mãe, Ana Paula, foi conduzida até a delegacia. Lá disse sim, confessou que jogou álcool na filha, mas não que ateou fogo, que isso teria acontecido quando a menina, a Beatriz, teria acendido um cigarro e assim esse próprio ato de acender o cigarro pegou fogo nela. Só que o delegado não acreditou nessa versão e autuou a mãe como tentativa de homicídio. Ela então já foi transferida para o presídio de São Mateus. Um ato muito cruel, numa discussão acalorada que terminou quase em morte. Mãe matando filha e ainda assim queimada. Nós ainda, George e Bruna, não temos o estado de saúde de Ana Paula. Mas, como eu disse, ela está internada no setor de queimados do Hospital Jaime dos Santos Neves. É com vocês. Meu Deus, vamos torcer pela recuperação dessa jovem. A gente vê pela foto, né, que realmente ela ficou muito ferida. E que essa mulher, né, gente, muito. A gente não pode nem dela, chamar de mãe, se é que a gente pode chamar de mãe, pague aí pelo que fez, admitiu para a polícia que realmente jogou álcool na filha. E a gente vai continuar acompanhando para saber se ela vai continuar presa ou não, para ver o estado de saúde dessa jovem também. Suzy, obrigada aí pelas informações. Até mais, viu? Olha, gente, um capixaba de 18 anos, piloto de motocross, morreu ao sofrer um grave acidente em Minas Gerais. Um vídeo que foi gravado com o celular gravou o momento em que o jovem cai na pista e se choca contra um barranco. A terceira etapa da Copa Norte de Motocross acontecia no município de Itabeirinha, em Minas Gerais. O local estava lotado e várias pessoas registravam a corrida. Nesse vídeo, logo depois da linha de chegada, os pilotos fazem a manobra. É nesse momento que um deles cai na pista e se choca contra um barranco. Ai! O cara machucou, Olha o que o cara caiu, mano. A cena é desesperadora. Colegas do piloto pedem por socorro. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ai! O cara machucou, Olha o que o cara caiu, mano. O jovem que se acidentou é o capixaba Douglas Nunes Andreata, de 18 anos. Ele é natural de Colatina. Nas redes sociais, postava fotos e vídeos das competições que participava. Após o acidente que resultou na morte dele, a Prefeitura de Itabeirinha encerrou a corrida e decretou luto de 3 dias na cidade. A gente fala agora da prisão dos suspeitos de um crime chocante no bairro das Laranjeiras, na Serra. O funcionário de um restaurante foi assassinado. Vanusa Santana traz as informações para a gente agora. Com você, Vanusa. Isso mesmo, George. 2 dessas prisões ocorreram um dia depois do crime, que esse crime aconteceu, como você disse, no bairro das Laranjeiras, no dia 18 de agosto. Um cozinheiro acabou aí morrendo durante um assalto. Essas 2 prisões ocorreram no dia seguinte. Entre eles está um adolescente de 17 anos. Ele deu trabalho para a polícia, porque quando os policiais chegaram lá na rua da casa dele, no bairro de Fátima, ele tentou correr aí, pulou vários muros de casas, né, passou pelos telhados, acabou se escondendo no banheiro de uma residência, mas foi encontrado pelos policiais civis e apreendido.
4 dias depois, os policiais encontraram o cabeça dessa quadrilha, que a Polícia Civil já identificou como uma quadrilha especializada em assaltar estabelecimentos comerciais. E não tem perfil não, tá? É qualquer estabelecimento comercial. Trata-se de um motorista de aplicativo de 43 anos. Ele, segundo a polícia, era quem decidia os locais a serem abordados, a serem assaltados. Ele também dirigia o carro. Esse veículo, inclusive, depois desse latrocínio ocorrido no bairro das Laranjeiras, foi incendiado. Teve também a participação da mulher dele, que locava esses carros. Então, esse motorista de aplicativo de 43 anos acabou aí sendo preso 4 dias depois, e aí a polícia aponta ele como o cabeça desse grupo, dessa quadrilha, que agiu no dia 18 de agosto dentro dessa hamburgueria, onde culminou na morte desse jovem aí, 26 anos, um rapaz que trabalhava na cozinha. Pelas imagens a gente pode ver que os assaltantes entram. No momento que ele anuncia o assalto, o homem que está aí armado, ele acaba recebendo aí voz de prisão de um policial militar que estava dentro da hamburgueria. Esse policial, George e Bruna, estava ali justamente, sabe para quê? Para poder acompanhar a mulher no fechamento do estabelecimento. Aí quando ele vê ali o anúncio do assalto, ele acaba dando voz de prisão e o bandido atira. Esses disparos acabam acertando esse rapaz de 26 anos, que era cozinheiro, trabalhava há pouco tempo nessa hamburgueria, na cozinha do estabelecimento. O bandido, que estava armado e atirou contra esse cozinheiro, acabou também sendo alvejado e morreu na lanchonete. Na manhã de hoje, a Polícia Civil falou a respeito dessas prisões e principalmente, George e Bruna, sobre a atuação dessa quadrilha aqui no estado. Vamos conferir. O que nós temos de informação até o momento sobre a quadrilha é que o motorista de aplicativo é quem fazia as locações do carro por meio da sua esposa. Ele orquestrava, ele arquitetava, era o mentor intelectual desses assaltos. Então ele se associava a alguns indivíduos pertencentes ao tráfico do bairro da Penha e cometia esses assaltos. E aí as investigações demonstram que visavam aí um lucro e capitalização do próprio tráfico de drogas. Pois é, todos esses presos já se encontram, né? O menor, é claro, está numa unidade socioeducativa e os demais já encontram-se em presídios capixabas. Bruna, George. Santana, obrigado pelas suas informações. Agora a gente fala de uma operação de combate à pornografia infantil no estado. A polícia identificou suspeitos de receber vídeos com conteúdos de abuso sexual. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vanessa Calmon, que vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Vanessa. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a polícia identificou 4 homens, sendo 2 moradores do município de Vila Velha e 2 moradores do município de Vitória. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa desses 4 suspeitos. Eles estão sendo investigados, pela Polícia Civil por conta de armazenamento de conteúdo de pornografia infantil, de abuso e exploração sexual infantil. Bom, na casa dos suspeitos, então, a polícia apreendeu computadores, a polícia apreendeu também aparelhos celulares e 2 desses suspeitos que já haviam sido identificados foram conduzidos à delegacia. Os outros 2 ainda não foram localizados. Esses 2 suspeitos que foram conduzidos à delegacia disseram, confirmaram que de fato receberam essas fotos e esses vídeos de crianças, sendo abusadas sexualmente. Um deles disse que recebeu sem querer e o outro disse que de fato recebeu, mas que só abriu aquele conteúdo por curiosidade. Bom, a Polícia Civil começou essas investigações, na realidade, em julho deste ano. Esse caso a gente chegou a mostrar aqui no TN1 de uma tia, que estava abusando sexualmente da sobrinha de 9 anos de idade. Ela estava filmando e também tirando fotos da sobrinha e enviava esses conteúdos para homens. E aí agora, então, a polícia deu continuidade a essas investigações e como desdobramento, desse caso, a polícia chegou até esses 4 homens, podendo, inclusive, haver mais suspeitos desse crime. Mais cedo, em uma coletiva de imprensa, o doutor Breno Andrade falou um pouco mais sobre essa operação. Vamos ouvir o que ele disse. Uma delas falou ali que recebeu o material sem querer da tia, confessou que recebia o material da tia, que ela consumiu o material da tia,
mas o que da criança teria recebido sem querer. Em relação a outra pessoa, ele também confirmou que recebia o material da tia, e o que da criança, ele abria ali o vídeo e a foto apenas por curiosidade nas palavras dele. Em relação a essa segunda pessoa, causou ali espanto para a gente, que ele lamentou pela situação da tia ter sido presa. Ele mostrou ali uma tristeza pela tia ter sido presa, mas em nenhum momento ele se lamentou pela situação da criança estar sendo abusada e explorada sexualmente pela tia. Essas pessoas foram identificadas, essas pessoas agora vão responder pelo crime de armazenamento de conteúdo relacionado a abuso e exploração sexual infantil, podem responder também pelo favorecimento à prostituição. A Polícia Civil continua investigando outras pessoas que porventura tenham recebido esse material. Exatamente, o final aí da fala do Dr. Breno, né? Ele diz que a Polícia Civil continua então investigando para saber se outros homens também receberam esse conteúdo de abuso e exploração sexual infantil. Na época que esse crime foi divulgado, né, Dr. Breno chegou a dizer que pelo menos 10 homens teriam recebido esse conteúdo. Então, por isso que agora a polícia vai continuar as investigações para identificar e também prender esses suspeitos. Nesse primeiro momento, esses 2 homens foram encaminhados, né, à delegacia, não ficaram presos, vão responder esse crime em liberdade. Mas ao longo das investigações, eles podem também responder esse crime com prisão, né? A polícia então vai continuar investigando qualquer outro desdobramento desse caso. A gente traz aqui no TN1. Bruna, George. Tem que fechar o cerco contra essa galera mesmo, Vanessa. Obrigada aí pelas informações, viu? Um tiroteio na Vila Rubim deixou 3 pessoas feridas. Elas participavam de uma festa quando criminosos passaram atirando. As vítimas foram surpreendidas nessa escadaria que fica na subida da ladeira São João, no centro de Vitória, na Vila Rubim. Todas foram baleadas por homens que passavam na rua. 4 pessoas acabaram atingidas, 3 mulheres e um homem. Moradores foram acordados com o barulho dos tiros. Eu vi bastante tiro, uns 12 tiros. Aí eu voltei para a cama, né? Porque a situação dessa perigosa, né? Eu digo, pode me atingir também, né? De acordo com a Polícia Militar, o crime teria ocorrido por volta de 11h30 da noite. 2 motos com homens em cima teriam passado ali embaixo na rua, atirando aqui na direção da escadaria. Na hora acontecia um churrasco aqui, ó. Olha o cenário que a gente pode ver que houve correria na hora dos disparos, ó. Chaves foram deixadas para trás, comida. Aqui em cima, ó, tem um prato ainda com comida dentro. Copos quebrados, muita gente na hora do desespero acabou correndo lá para cima, ó, se escondeu ali atrás. Outras tentaram se proteger dos disparos entrando nas residências. Entre os baleados está uma adolescente de 14 anos. Eu não vi nada, só vi a multidão de gente ali embaixo, corre-corre de gente, né? Marcas dos tiros ficaram no muro dessa casa. Após os disparos, os suspeitos fugiram de moto. 3 dos feridos foram socorridos para o hospital da região. Os atiradores ainda não foram presos. A Polícia Civil investiga esse caso. Agora, Manuela Machado tem um recadinho pra gente. Olá, pessoal. E o recado é o seguinte: Máximo Reboques. Tudo para o seu reboque você encontra aqui. Fabricação, reforma e tudo para o seu reboque é com a Máximo Reboques. Reboques novos a partir de R$ 4.999. Engates a partir de R$ 599,99, instalado no seu veículo e com a facilidade de pagamento em até 18 vezes nos cartões. Aceitamos o seu reboque usado na compra de um novo. Aproveite também nossa super promoção de pneus. Pneu Aro 14 novo a partir de R$ 369. Pneu Remold de qualidade e com garantia Aro 14 por apenas R$ 259. A Máximo Reboques fica localizada na Carlos Lindenberg, em Vila Velha, próximo ao viaduto. Entre em contato por este QR Code ou ligue pelo WhatsApp 99637 4009. Acesse o site comercialmaximo.com ou procure no Google Máximo Reboques. E tudo para o seu reboque é com a Máximo Reboques. Valeu, Manuela. O gerente de uma fazenda em Rio Bananal morreu depois de ser atingido por uma árvore. José Pereira Borba, de 63 anos, dirigia uma caminhonete quando se deparou com uma árvore caída na estrada.
Ele desceu do veículo para desbloquear a via e acabou atingido por uma árvore de eucalipto que estava pegando fogo. O gerente foi ferido na cabeça, chegou a ser socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Uma fatalidade, né, gente? Que tristeza. Olha, o vento forte derrubou a estrutura de largada de uma corrida que acontecia em Vitória e deixou uma participante ferida. Testemunhas contaram que a mulher ainda conseguiu evitar que uma criança também fosse atingida. A estrutura de alumínio teria caído antes da largada de uma das categorias da corrida Procon Vitória e teria atingido uma mulher que participava da prova junto com uma sobrinha. Terminou a corrida dos adultos, elas estavam ali e de repente despencou, isso aí despencou tudinho. E ela, para não deixar cair em cima da sobrinha dela, ela abraçou a sobrinha. Foi na hora que isso aí de quina bateu na cabeça dela. Aí deu um corte grande, que eu peguei a toalhinha na hora, tirei a viseira dela, ficou toda ensanguentada, peguei a toalhinha, fiz a pressão. Várias crianças que participavam da competição na praia de Camburi ficaram assustadas, mas nenhuma delas ficou ferida. Após o acidente, a estrutura foi afastada para um canto e as provas continuaram. A mulher ferida foi levada para um hospital da região para receber atendimento médico. O Procon de Vitória lamentou o acidente e disse que a vítima foi medicada e passa bem. Informou ainda que a estrutura e organização da corrida foram realizadas por uma empresa terceirizada que já foi notificada para responder pelo ocorrido. Essa ventania aí que provocou esse acidente na corrida, né, gente, é consequência de uma frente fria que virou o tempo no estado no fim de semana. Tá bem frio, né? As temperaturas caíram e a segunda-feira segue aí com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Tem previsão de chuva fraca em todo o litoral norte e sul capixaba. E a gente quer saber como é que vai ficar o tempo no feriado de 7 de setembro também, né? Será que vai dar chuva? Será que vai ficar frio assim? Bom, segundo o Incapé, a quarta-feira de feriado vai ter abertura de sol, mas pode chover rápido aí entre a madrugada e amanhã na Grande Vitória. Ou seja, vai ficar bem indeciso, mas imagens ao vivo que a gente está vendo agora mostram um tempo aí bem fechado por hoje, né? Certeza é o feriado no meio da semana. É isso aí. Felicidade aí para muita gente. Pra gente não. Em instantes, câmeras flagram um acidente com morte. O motociclista morreu depois de bater em um carro. Bandido trapalhão. Durante um assalto, ele atirou no próprio pé. Voltamos em instantes. Fique com a gente. Meio-dia, 47 minutos, TN1 está de volta. Olha, câmeras flagraram um acidente muito grave que aconteceu em Nova Venécia, no noroeste do estado. Olha aí que impacto forte. A gente percebe que a moto segue pela Avenida Guanabara. Essa daí é a foto da vítima, tá, gente? E aí, novamente, o vídeo, a moto bate de frente com o carro que estava vindo no sentido contrário. O piloto é arrastado. José Wilson Viana, de 54 anos, morreu no local desse acidente. Ele era vigia escolar. O impacto, a gente viu que foi realmente tão forte que faíscas saem aí, né, dos dois veículos. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Hyundai Elantra fugiu sem prestar socorro. Mais um caso que a gente mostra aqui, né? Ele estaria acompanhado de uma mulher. Testemunhas disseram que eles aparentavam estar embriagados. Eles fugiram. Militares relatam que dentro do veículo havia cheiro de bebida alcoólica. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. E olha só o que aconteceu em Colatina, tá, gente? Um motorista morreu depois da caminhonete capotar. O acidente foi na madrugada deste domingo, na localidade de Córrego Santa Fé, área rural do município. O pecuarista Mário Giurizato Neto perdeu o controle do veículo e despencou em uma ribanceira. Ele morreu na hora. O corpo ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. A polícia flagrou um grupo especializado furtando cerca de 400 quilos de fios de cobre em Cariacica. Teve perseguição e tiros também, viu? 2 bandidos acabaram feridos. O emaranhado de fios de cobre estava escondido dentro de um veículo. São cerca de 400 quilos de cabeamento usado para ligação de sinal de internet. Todo o material foi furtado na região de Cariacica Sede por uma quadrilha especializada em cortar e furtar fios de cobre em via pública. O grupo era composto por 5 integrantes. A bordo de uma picape, eles passavam em pontos estratégicos como esse aqui, ó. Com a ajuda de ferramentas específicas, eles subiam em postes como esse aqui e lá no alto conseguiam cortar os cabos.
Fizeram isso várias vezes, mas acabaram sendo vistos por populares em Cariacica sede. As pessoas ligaram para os policiais e então a polícia começou a fazer uma ronda aqui pela região. O grupo acabou sendo visto justamente aqui, em Porto de Cariacica. Só que assim que eles viram que os policiais se aproximavam, eles começaram a acelerar. Saíram em alta velocidade, aqui pela Avenida José Sete. Os bandidos seguiram pela rodovia em alta velocidade. Depois de 2 quilômetros, o carro parou. Os suspeitos saíram do carro correndo. Um deles estaria com uma arma na cintura. E mesmo diante da ordem de parada dos policiais militares, os suspeitos não teriam obedecido. Foi nesse momento que um policial acabou atirando. Um dos tiros acertou a perna de um dos suspeitos. Um segundo tentou fugir ainda, pulando o muro de casas, mas ele acabou sendo capturado. Um terceiro se entregou, mas outros 2 conseguiram escapar. Um dos suspeitos preso foi identificado como Anderson Reis Mendes, de 42 anos. Ele é conhecido da polícia, tem várias passagens por furto, tráfico de drogas e posse de armas. Os criminosos feridos foram encaminhados ao hospital. Um deles continua internado sob escolta policial. Com a quadrilha, ainda foram apreendidos rádios comunicadores e um alicate grande de corte. A polícia suspeita que os criminosos já agiam na região de Cariacica há algum tempo. O material seria vendido em ferros velhos a R$ 25 o quilo. Olha, na Serra, um ex-presidiário foi baleado durante uma emboscada. O jovem de 22 anos deixou a cadeia há pouco tempo e foi ao local do crime para comprar drogas. A tentativa de homicídio aconteceu do outro lado desta passarela, que fica no Parque Jacaraípe, bairro da Serra. Os tiros dados do lado de lá assustaram quem estava do lado de cá, na igreja. Foram tantos tiros que ficaram espalhados na passarela, nessa cerca e também, olha só, nesses pedaços de madeira. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. O alvo foi Matheus Brumati Santana, de 22 anos de idade, que estava solto por força de alvará. A vítima veio comprar drogas, mas acabou envolvida em uma emboscada. Isso porque logo que ela chegou aqui no ponto, acabou sendo surpreendida por 2 pessoas que saíram do meio do mato já atirando contra ela. E vocês já viram aí a quantidade de tiros que ficou aqui nessa passarela. A informação que a polícia teve no local é que uma dessas pessoas teria ligação, dessas pessoas que atirou, teria ligação com o bairro da Penha. Matheus foi socorrido pela Polícia Militar para o hospital. Apesar de ter sido atingido por vários tiros, sobreviveu. Matheus tem passagens por tráfico e saiu de alvará agora no mês de agosto. A Polícia Civil investiga o crime e até o momento nenhum suspeito foi detido. Agora a Manuela Machado tem mais um recado para a gente. Olá, Casa do Serralheiro esmaga preços. Confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. Só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado e atendimento VIP, recebemos o seu projeto. E junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Atibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar. Queremos atender você. 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Obrigada, Manuela. Líder de facção criminosa de Vitória foi preso no sul do estado. Wagner Mendes, conhecido como Dedego, tem 38 anos. Ele foi detido em uma casa na localidade de Divino de São Lourenço. De acordo com a polícia, Dedego é um dos fundadores da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória. O traficante deixou o presídio em maio, numa saidinha do Dia das Mães, e não voltou. Durante as buscas, os militares apreenderam R$ 2.000, cocaína e cigarros de maconha. O criminoso é condenado a mais de 26 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de assalto, homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado novamente para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeira de Itapemirim. E um bandido atirou no próprio pé durante um assalto a uma farmácia na Serra. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da tarde de domingo.
A farmácia escolhida fica na avenida principal de Jacaraípe, via movimentada, que não chegou a intimidar os ladrões. Lá dentro, os assaltantes renderam os 2 funcionários e deles levaram os aparelhos celulares. Depois de ter rendido os funcionários, o ladrão, que estava com agasalho e escondendo a submetralhadora caseira, voltou para dentro do estabelecimento, lá no fundo, levando o último funcionário de quem pegou o celular. De repente, ele dá um pulo. Foi nessa hora que, sem querer, ele acabou disparando contra o próprio pé. Desistiu de qualquer outra coisa que fosse fazer e saiu por aqui, na farmácia, mancando e fugiu. Ferido, o assaltante foi embora e ainda os 2 não foram localizados. Os criminosos, como a Suzy disse, ainda não foram presos. E vamos aos gols da rodada, pessoal, porque teve vitória do Atlético Mineiro, empate do Flamengo e o quê? Teve vitória do Botafogo. Aleluia, hein? Aleluia, concordo com você, aleluia. Parabéns, jogo bom. Vamos ver. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Nos acréscimos do primeiro tempo, Keno evitou a saída do lado esquerdo, passou por 3 marcadores e bateu colocado. A bola entrou no cantinho esquerdo de Renan. Aos 12 da segunda etapa, Guilherme Arana pegou a sobra do lado esquerdo e cruzou. Eduardo Sacha cruzou para o meio e Hulk finalizou de primeira. Final, Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 0. Fortaleza e Botafogo. Aos 19, Jefinho ganhou um lance, levou para a linha de fundo e cavou no meio da área. Eduardo chegou batendo de primeira, por baixo, e venceu Fernando Miguel. Aos 36, Eduardo de novo. Ele apareceu livre na pequena área e também de cabeça tocou cruzado para ampliar o marcador. No segundo tempo, aos 18, Marçal recebeu de Lucas Fernandes pela faixa central e de fora da área acertou o lindo chute colocado no canto direito. Aos 25, Moisés descontou para o Fortaleza. Final, Botafogo 3, Fortaleza 1. Flamengo e Ceará. Aos 44, Mendoza escapou em contra-ataque pela esquerda e tocou para Jô na meia-lua. O atacante bateu cruzado de primeira, mandando no cantinho do gol de Santos. Aos 9 da segunda etapa, Cebolinha bateu escanteio pela esquerda e Richard cortou mal, mandando na cabeça de Gabriel, que apareceu livre na pequena área. Final, Ceará 1, Flamengo também 1. Agora uma cena triste na Praia do Morro, em Guarapari. Um golfinho foi encontrado morto na areia da praia. Olha aí, os banhistas registraram a cena que chamou a atenção neste domingo. O animal apresentava ferimentos aí no corpo, mas ainda não se sabe o que pode ter causado a morte do bichinho. E a gente fica por aqui. Obrigado aí pela sua companhia. Te esperamos amanhã, meio-dia. Boa semana pra gente. Tchau, tchau. Até amanhã.